João, vamos falar de futebol? Vamos lá. João, como é que é? Eu acho que é a primeira vez que tenho Alguém te essa chama craque? denominação. Tu quando estás a olhar para o jogo, eu estou a ver se a bola passa no extremo e entra na área, tu estás a ver se ninguém torce o tornozelo, não é? É um exercício que funciona muito bem para ti, para uma coisa, para outro jogador pode não funcionar, pode não ter impacto nenhum. Bebes a Coca-Cola, isto é gasóleo para o teu motor. Pá, se quiseres que o teu motor ande bem, tens de tomar benzina, pá, a benzina é que faz explodir. Então tens que beber mais água, tens que beber mais bebidas com eletrólitos e não sei o quê. Na Premier League, quando tiveres uma oportunidade, tens que marcar. O Patrício, o Moutinho, o Jiménez, aquilo é tudo malta que joga muito à bola, não é? É verdade. João, vamos falar de futebol? Vamos lá. Alta. É isso. Estamos aqui para gravar mais um Vamos Falar de Futebol. Hoje com um convidado que é diferente do que eu tinha trazido até agora, mas igualmente importante. Nós não falamos muito do futebol que não se vê, só falamos muito do futebol do treinador, o futebol do presidente, o futebol dos jogadores, mas depois não temos muita ideia do que acontece na recuperação, na preparação, porque é que os jogadores têm recuperações rápidas e têm prevenções de lesões e têm tanta coisa que nós não apanhamos quando compramos os jornais ou quando ligamos a televisão. O João é craque. O João está aí na Premier League, o Wolverhampton a ser exemplo de falta de lesões ou exemplo por estar bem preparado. Portanto, começar com o João nesta área é começar com o craque. João, como é que é? Eu acho que é a primeira vez que tenho alguém te essa chama denominação, que alguém me chama craque. Normalmente os craques é só a malta que joga, não é? Os treinadores. Nada disso. Não, obrigado. Sim, esta é a minha paixão. É o que eu digo às vezes, as pessoas também, quando os jogadores marcam golos, é o momento de maior euforia, talvez, deles. A minha também, claro que vibro muito com essa parte, não é? Com os golos e as vitórias, que é para isso que nós lutamos, aos pontos, mas sem dúvida alguma que há uma satisfação brutal cada vez que jogamos e um jogador não se lesiona, cada vez que jogo após jogo, isso acontecer, dá-nos bastante alegria, sem dúvida, e quando os jogadores vêm de lesão, pós-lesão, os primeiros jogos, os primeiros minutos são sempre momentos de ansiedade e tensão, apesar de teres confiança no teu trabalho e naquilo que fizeste, há sempre muitos fatores que tu não consegues controlar e sem dúvida que isso são motivos de satisfação. Quando as coisas correm bem, é quase como marcar um gol também, pelo menos a nível pessoal. Tu quando estás a olhar para o jogo, eu estou a ver se a bola passa no extremo e entra na área, tu estás a ver se ninguém torce o tornozelo, não é? Não é 100% assim, mas às vezes, tipo, isso olha, uma questão muito interessante, porque tu estás a ver o jogo e queres estar concentrado a tentar perceber o jogo e ler o jogo como os treinadores fazem, mas eu sou sincero, eu às vezes passa por mim e passou um bocado de tempo do jogo e disse o que é que se passou durante o jogo, o que é que eu estava a ver? Eu estava a olhar para o jogo e digo o que é que aconteceu? E porquê? Porque eu estou a ver se aquele jogador está com power, se está rápido, se está lento, se não está a reagir da maneira que eu acho que ele devia estar a reagir, está a conseguir, está-lhe a gostar, não está-lhe a gostar, então estou focado em outras coisas mais, se calhar, às vezes mais individuais, olho a olho para cada jogador, e às vezes acaba parece que sai um bocadinho da realidade do jogo, entretanto uma bola entrou ali e tu, de onde é que veio esta bola? É um bocado assim. Olha, quando é que é o dia que o João Lapa vai para a linha dizer ao jogador: pá, não corras tanto, que tu estás lesionado? Não, isso a partir do momento que eles estão lá dentro, eu já não. Quando assim que eles que entram em modo de competição e estão em competição, já só as únicas coisas que eu digo são aquelas palavras de motivação e incentivo e não sei o que, a partir daí já não há controle. Olha, João, vamos falar um bocado
isto agora foi aqui uma parte para as pessoas entenderem o que é que vamos falar, mas vamos falar um bocado do João Lapa, início. Pá, eu não sei como é que tu eras, mas eu como tanta gente gostava de jogar futebol e acreditava que tinha talento e não sei o quê. Tu também gostavas de jogar à bola, querias ser jogador, como é que surgiu esta paixão pelo futebol? Olha, não há assim uma justificação, mesmo porque na minha família nunca ninguém ligou muito ao futebol. Não venho assim de uma família de pessoas ligadas ao futebol, nem muito ligadas ao desporto, para ser sincero. Não sei sinceramente onde é que fui buscar esta paixão ao desporto e ao futebol. Eu na escola e adorava, sempre adorei jogar futebol, jogava futebol toda a hora. Eu vivia numa zona sozinho, uma zona muito isolada, quando era miúdo. Eu chegava à casa da escola e pegava numa bola e ia fintar as árvores do jardim e chutar contra a parede sozinho, todos os dias. E eu via que aquilo, a minha maneira de eu chegar à escola no dia a seguir, ia tentar fazer as fintas que tinha treinado no dia anterior. Uma paixão que não consigo perceber de onde é que veio, mas sempre gostei. Mas infelizmente, ou felizmente, agora hoje em dia não posso dizer, não sei dizer muito bem se sim ou não, mas na altura nunca se proporcionou ir jogar para um clube, ou jogar para um lado onde tivesse um caráter um bocadinho mais formal, mais desportivo, não só mais recreativo. E pronto, eu comecei depois muito novo, desde os 11, 12 anos, comecei a fazer outro desporto, depois, não tinha a ver com o futebol, que era a vela, onde fui federado e fui várias vezes campeão do Algarve, fiz muitas provas nacionais, cheguei a fazer provas internacionais também, e foi um desporto que eu veio assim mais a sério a nível competitivo, mas sempre fui uma pessoa muito, muito, muito competitiva, muito competitiva. Tive sempre muito mal a perder, não gostava de perder e acho que ainda hoje isso trouxe-me para a competição e para o alto rendimento. Olha, tu depois foste estudar, foste para a faculdade, não é? Sim. Estudaste Educação Física, não é? Sim, sim. Como é que surge a tua primeira experiência no futebol? E tu começaste no Olhanense, não é? Que é Algarvio? Sim, eu sou do Algarve. Sim. Que não é uma região muito de futebol, não é? Pelo menos é a ideia que eu tenho. Temos uns clubes assim mais. Tínhamos o Farense, que era um clube agora está a voltar, parece que está a voltar. Depois o Olhanense, o Portimonense, as equipas assim com mais. Como é que aparece no Olhanense? Foi por convite? Eu fui para Lisboa estudar e fui tirar a licenciatura em Educação Física e a primeira modalidade que eu comecei a trabalhar como preparador físico foi no ténis. Okay. Enquanto tirava o curso em Lisboa, tinha um amigo meu que era dono de uma escola de ténis e me convidou para trabalhar lá nessa escola. E aí comecei a dar os primeiros passos na preparação física e a desenvolver um bocadinho este gosto da parte da preparação física e a potenciação de atletas, que às vezes só a preparação física para mim às vezes fica um bocadinho curto, porque eu gosto da parte mais de potenciar o atleta em vários parâmetros, não só a componente física. E depois, quando acabei a faculdade, tinha um amigo que trabalhava, que na altura já era fisioterapeuta do Olhanense, e quando eu acabo o curso senti que não estava preparado para trabalhar diretamente em alto rendimento, e então ele aconselhou-me: olha, há um mestrado em Espanha na área dos desportos coletivos, que eu acho que seria bom para ti. E assim foi, eu segui o conselho dele, fui fazer esse mestrado e realmente quando acabei o mestrado senti que tinha armas completamente diferentes para fazer, para começar a trabalhar, que nunca são suficientes. Quando chegas à realidade é que realmente vês que andaste de 5 ou 7 anos ou 10 anos a estudar e mesmo assim não chegou para nada. E depois a partir tive o convite também para ir para fazer a parte da equipa dele, da equipa médica dele. Comecei como recuperador físico no Olhanense e pronto, comecei, depois acabo por sair e voltar um ano mais tarde como preparador físico para o Olhanense. Tu, olhando para a tua carreira, tu tiveste ali uns tempos nos escalões, eu vou dizer secundários, porque secundários é tudo aquilo que para mim não é os grandes por causa do profissionalismo. Agora temos o Braga, temos o Guimarães, temos muitas equipas que trabalham muito bem isso, mas a ideia que eu tenho é
e tu, depois de teres passado pela Arábia Saudita, pelos Emirados e pelo Wolverhampton, a diferença ainda é muito grande na forma como se preparam as equipas, mesmo num Olhanense, mesmo se calhar num Portimonense, mesmo num Setúbal. Ainda achas que ainda há uma diferença muito grande do ponto de vista de abordagem ao jogo, ser muito mais imediatista do que da potencialização, da preparação com tecnologia? Ainda sentes que há uma diferença muito grande, ou isto é tudo uma percepção errada e os clubes pequenos cada vez estão melhores? É assim, para ser sincero, agora nos últimos anos não tenho a certeza como é que são as preparações, por exemplo, do Campeonato Português das equipas. Eu acho que cada vez há mais qualidade no treino e na preparação. E cada vez há treinadores novos a aparecer com equipas técnicas também mais dotadas e com mais conhecimento, e acho que isso diretamente vai influenciar a maneira como são preparadas as equipas, porque mesmo que a equipa seja num escalão ou seja uma equipa mais teoricamente inferior, hoje em dia já se vê equipas mais a fazer grandes campeonatos e a conseguirem suster o rendimento ao longo de muito tempo, porque isso é que acho que se nota quando há um trabalho que tem realmente alguma base, que tem alguma consistência, quando tu consegues manter o teu rendimento durante algum tempo, e em comparação com outras, claro que nos campeonatos onde existe mais dinheiro, onde existe mais investimento, naturalmente, nem sempre, mas naturalmente os recursos humanos e tudo também acompanha esse investimento, não é? E é natural que as coisas sejam feitas de uma forma um bocadinho com melhores condições, agora a nível de qualidade, eu acho que em Portugal, acho que é um país exemplar nesse sentido, não é por acaso que temos treinadores portugueses a darem cartas em quase todos os campeonatos, não é? E em muitos campeonatos. Por isso, essa decalagem entre as equipas, por exemplo, já em relação aos Emirados e à Arábia Saudita havia uma grande diferença. Sim. Mais pela mentalidade. Isso, eu quero falar sobre isso. Mas antes, se calhar, porque nem toda a gente, tu falaste isso há bocado, nem toda a gente entende a diferença entre preparador físico e, não sei se a palavra está correta, mas recuperador, potencializador. O que é que isto significa para quem tiver ouvido do ponto de vista mais básico? Qual é que é a grande diferença entre preparador físico, recuperador e potencializador? Assim, não existe a palavra, assim, em termos de potencializador não existe. Eu acho que o meu trabalho é mais do que só recuperar os jogadores neste momento, porque eu, assim, nesta equipa com o Wolverhampton, onde estou a trabalhar atualmente, eu sou o segundo preparador físico recuperador, ou seja, há uma pessoa que é mais principal de toda a metodologia, não é? Que é o António Dias, que é um preparador físico principal do Wolverhampton, e depois eu estou a trabalhar mais na fase, na parte de recuperação dos jogadores lesionados. O recuperador físico dedica-se mais ao trabalho da recuperação dos lesionados, mas no meu caso eu faço um bocado os dois papéis, porque ajudo também no trabalho de recuperação pós-jogo e prevenção de lesões da equipa principal, e depois faço esse trabalho também de recuperação de lesões. O potencializador, eu digo potencializador porque eu não recupero só a lesão quando estou com o jogador, ou quando acho que há um tempo que é passado com o jogador, quando trabalhas individualmente com ele, tu não recuperas só aquela parte que está lesionada do corpo. Tu tens que recuperar todo um atleta, tens que ter um atleta em condições para voltar a competir, depois de ter ficado não sei quanto tempo fora de competição, de ter perdido não só a capacidade física, mas também às vezes a sua confiança. Será que vou voltar a estar igual ao que era antes? Será que vou voltar a ser o mesmo jogador? João, é justo dizer que não tu, João, mas a malta, eu tenho sempre esta ideia que o trabalho de um jogador lesionado é muito solitário, não é? E depois há aquelas lesões curtas, claro, que são médios de dias, mas depois há aquelas lesões musculares que são chatas, há aquelas lesões nos tornozelos que são chatas e que depois demoram e depois não recuperam rápido. E depois o teu trabalho, João, e quem faz trabalho idêntico, é um trabalho não só, como tu explicavas agora, do ponto de vista físico, mas é muito de companheirismo, não é? É muito daquele tipo que está ali todos os dias e a puxar pelo jogador e a motivá-lo e a continuar a trabalhar, porque é difícil, e eu falo por mim, quando jogava a bola e jogava no nível que nem na PlayStation aparece,
mas mesmo assim, quando ficava de fora ou quando estava aleijado, pá, tu vais para o banco ou vais para a bancada e queres ir jogar e estás chateado e ficas irritado. Como é que trabalhas isso? Como é que tu, não sendo psicólogo, não sendo... Como é que crias relações fortes com os jogadores? Se não tiveres essa capacidade de conseguir ganhar uma empatia com o jogador, tenho quase certeza absoluta que a tua recuperação não vai ser tão eficaz ou pelo menos não vai ser tão rápida. É de extrema importância conseguires ligar, de alguma forma, arranjares uma maneira de conseguires. Já tens que conhecer bem o jogador, tens que perceber o que é que funciona com aquele jogador. Um exercício que funciona muito bem para ti, para uma coisa, para outro jogador pode não funcionar, pode não ter impacto nenhum. E isso depende da personalidade de cada um e tens que ter essa capacidade de conseguir encaixar com esse jogador e conseguir dar-lhe coisas e exercícios e que consiga mantê-lo ali contigo. Porque se não tiveres, o jogador for para lá e diz outra vez, a recuperação é mais tardia. Se as coisas conseguires entrar, se os jogadores entrarem contigo, as coisas parecem que fluem e tu vais vendo resultados dia após dia, as coisas evoluírem de uma maneira muito mais rápida e eu acho que isso é uma das chaves para a recuperação ser fundamental. E depois essa coisa que tu dizes, essa relação humana, esse companheirismo, eu tenho a sorte de trabalhar na equipa técnica, temos uma pessoa da área da especialidade, que é um psicólogo, mas a sua especialidade é alto rendimento e dá-nos dicas também, a mim, dá-me dicas inacreditáveis para melhorar e potenciar, lá está aquela parte que eu dizia há bocadinho, essa relação e otimizar, que é uma das coisas as palavras que eu mais gosto de usar no alto rendimento. Agora acho que é uma excelente dica para passar para a próxima fase, que é aquilo que tu falavas da Arábia Saudita. Tu vais para a Arábia Saudita, como é que foste lá aqui? Foi por equipa técnica conhecida? Não, foi por uma recomendação. O treinador na altura pediu a um amigo, lá está, a pessoa com quem eu trabalho agora, o António Dias, o treinador na altura da equipa era o José Gomes, e perguntou ao António se conhecia alguém que precisava de um preparador físico, e o António recomendou na altura o meu nome e depois acabei por ir por lá. Eu estava a trabalhar no Atlético, em Lisboa, e depois acabei por ir para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, tal como os Emirados, tal como se calhar aquela zona do Golfo, onde há muitos jogadores, há muito dinheiro, há muitos treinadores portugueses que vão, mas eu lembro de uma vez o Mr. JJ, Jorge Jesus, a dizer que quando faziam aquela sessão de alongamento mais relaxado, que os jogadores adormeciam. Sentiste na Arábia Saudita que era mais difícil chegares ao jogador, criares esta relação e explicar o conceito de recuperação, de trabalhar, de não ir... É mais difícil culturalmente, porque eles não são tão chegados, não é? Isso cá estou enganado, mas é a percepção que eu tenho. Rui, aí estás enganado. Boa. É isso, mas isso é bom, isso é bom. Não, estou a brincar. Estás enganado e não estás. Porquê? A nível de ligação, foi uma surpresa inacreditável. Eu saí de Portugal e digo que, sinceramente, fui para lá na altura. Agora já vão muitos treinadores portugueses, mas quando eu fui não tinham ido assim tantos treinadores portugueses e quando eu fui para lá fui cheio de medo. Para mim foi uma surpresa inacreditável. Os jogadores sauditas, os sauditas em si, pelo menos naquele contexto em que eu vivia na zona mais conservadora da Arábia Saudita, a cidade mais conservadora de todas, não se via a cara de uma mulher, dali é que saíam os extremistas do Daesh, daquela cidade, aquela coisa toda, mas a realidade em que eu vivi, as pessoas eram extremamente afáveis, os jogadores muito queridos, sempre muito simpáticos, super divertidos, sempre com uma boa disposição. Esta era a parte que eu digo que estavas enganado. A outra parte é que realmente, culturalmente, é mais difícil implementares a tua mentalidade e regras e disciplina que tinhas e que tens na nossa cultura e no nosso futebol, que eles não tinham. E aí foi o maior desafio, foi tentar não impor, mas mostrar-lhes um caminho que para eles é muito melhor e que lhes leva a resultados que eles antes não esperavam alcançar. Claro, com algumas resistências sempre,
e eu vou-te dar um exemplo muito simples só para teres assim uma noção. Por exemplo, eles, a nível da alimentação, para eles não fazia sentido não beber Coca-Colas e bebidas, o que fosse, sumos gasificados e não sei o quê. E então eu para lhes explicar porque é que eles tinham que beber mais água ou determinadas bebidas que nós lhes dávamos para a hidratação, para tirar a hidratação, eu dizia assim, pá, vocês bebes a Coca-Cola, isto é gasóleo para o teu motor. Pá, se quiseres que o teu motor ande bem, tens de tomar benzina, pá, a benzina é que faz explodir. Então tens que beber mais água, tens que beber mais bebidas com eletrólitos e não sei o quê. Então, pá, depois acabava por ser um gozo, às vezes eles passavam por mim na rua, se eu os visse, cruzavam uma Coca-Cola na mão e viravam-se para mim e diziam assim, diesel, diesel, diesel. Pá, mas acabava por, porque eles depois acabam por perceber a mensagem e ao pouco as coisas foram melhorando, percebes? Mas tivemos que arranjar algumas estratégias assim para que a mensagem chegue, e foi chegando, portanto que conseguimos fazer logo no primeiro ano que fomos para o clube, conseguimos apurar a equipa para a Liga dos Campeões Asiática e foi espetacular. Tu tocaste aqui num ponto que é importante. Eu sou o pior exemplo possível de alimentação, portanto, eu se fosse do futebol, os meus joelhos e os meus músculos passavam o dia a rasgar. Isto é, obviamente, estou a brincar, mas para muitas das pessoas, e eu falava com isto com um jogador há uns tempos, não quem foi o jogador, que é a vida do jogador tem o glamour que nós conhecemos em alguns deles, mas quando não estás na festa da gala ou quando não estás no Instagram, é uma vida muito sacrifício, não é? Porque é a alimentação, é o sono, é o descanso, é tudo gerido à última pinça para que depois a performance possa ser, um bocado, como falavas há um bocado, potencializada, não é? Sim. É assim, eu acho que sacrifício, não sei se é a palavra mais correta, porque também acho que não é justo fazer-se daquilo que se gosta e cuidar-se como tem que se cuidar e isso possa ser considerado um sacrifício. Claro que tem as suas limitações, não podemos fazer uma vida à bruta e cheia, sem regras e depois querer ter resultados. É, às vezes acontece, mas são exceções, não é? Isso... Diego Armando Maradona. É preciso ter um talento inacreditável para depois isso compensar todo o resto, não é? Mas nós não somos feitos de exceções, não é? E agora, claro, temos que fazer alguns ajustes, temos que ser rigorosos, temos que ser cuidadosos, acima de tudo queremos chegar a um nível e conseguir mantê-lo. Não é difícil às vezes chegar lá, mas depois às vezes é difícil mantê-lo. Por isso é que temos o exemplo do Cristiano, que os anos vão passando e ele consegue se manter sempre a um nível só porque tem cuidados, como hoje em dia também já muitos jogadores têm, mas às vezes eu gosto da palavra sacrifício porque às vezes tem que se fazer sacrifícios, sem dúvida. Às vezes quando tens muitos jogos seguidos, não tens o tempo suficiente para recuperar, são sacrifícios, tens que fazer esforços extra, tens que ir um bocadinho mais além do que aquilo que o teu corpo se calhar queria estar, consegue ir, mas se calhar não queria, e aí realmente agora, de uma forma geral, a vida é uma vida que também que tens que te adaptar, porque é o que tu és um atleta e adaptaste àquilo. E, atenção, eu quando digo sacrifício, também para ficar importante, para mim sacrifício é malta que tem que trabalhar 16 horas por dia e ganhar o ordenado mínimo, isso é sacrifício. Exato. Eu quando digo sacrifício, é como dizia no outro dia o Luís Freitas Lobo, é mais no sentido de abdicares de muita coisa da tua vida e mesmo com a família e mesmo com os filhos e que tens que ter essa consciencialização que se queres ser aquilo e te dá prazer, também tens que ter é isso que eu quero dizer com sacrifício, obviamente. Sacrifício é uma palavra muito complicada porque há malta que realmente faz sacrifícios incríveis e portanto também não quero... Sim, eu por exemplo, eu falo pessoalmente, eu tive que fazer sacrifícios na minha carreira. Quando fui para a Arábia Saudita, a minha família ficou, a minha mulher na altura, a minha namorada na altura ficou em Portugal e ficámos 2 meses, chegámos a estar 3 meses sem nos vermos. Foi um sacrifício isso, né? Fazer eu estava a apostar numa carreira, eu queria continuar a fazer o que eu gostava, era um caminho para eu continuar. E isso às vezes com os jogadores não acontece, porque os jogadores normalmente conseguem quase sempre para as famílias e em condições onde isso não acontece. Mas pronto, claramente que tem que fazer alguns
alguns esforços às vezes e não é fácil, muitas vezes não é fácil estarem sozinhos também, muitas vezes em sítios estão a jogar em campeonatos e em zonas onde não se passa nada e estão sozinhos o dia inteiro, isso também custa, é difícil, sem dúvida. Olha, como é que tu geres, se calhar, não sei se apanhaste muitos, mas como é que tu geres os egos? Porque o futebol, pelo mediatismo que tem e pela visibilidade que tem, é quase um second life, né? É quase um micro coisa em que a malta vive, às vezes, por vezes, vive em bolhas em que eu dizia, pá, uma coisa que eu achei fantástica há umas semanas do Klopp, quando alguém me perguntava sobre o coronavírus, ele dizia, pá, eu sou treinador de futebol, eu sou só isso, não sou mais nada, não percebo nada de coronavírus. Mas nós ainda temos muitos, em termos de sociedade, quase que colocar o jogador pá, num pedestral quase. Achas que do ponto de vista estes egos são difíceis ou fáceis de trabalhar na recuperação e no trabalho que tu fazes? Não sei se apanhaste, atenção. Vou ser sincero, felizmente até hoje não houve assim nenhum episódio, coisinha, às vezes pode ser uma coisa pontual, uma coisa, mas que não tem significado, não é de certeza que também há jogadores que felizmente têm trabalhado com bons jogadores e grandes jogadores, mas há outros que também sei de histórias e também sei que têm egos inacreditáveis e que não deve ser fácil, mas lá estava, é um desafio. Eu olho para isso não como um problema, mas como um desafio. Quando surgir, terei que saber lidar com ele e tentar dar a volta da melhor maneira para tentar levá-lo, gerir esse ego para aquilo que eu quero que ele tenha que fazer na altura, se for o caso. Olha, uma grande curiosidade que eu tenho minha, pá, eu ouço os treinadores a falar disto constantemente, a questão da recuperação, de jogar de 3 em 3 dias. O que é isto das 72 horas? Porquê que se fala tanto das 72 horas? Porquê que se fala tanto do jogo Liga dos Campeões, Liga Europa, depois ter que jogar à segunda-feira para dar o período de recuperação? Porquê que os clubes e os jogadores, e nas competições, por exemplo, de mata-mata europeus, se fala tanto jogou um dia mais tarde, tem em desvantagem? Porquê que isto tem tanta relevância? É quase meia dúzia de horas. A relevância são mais baseados em investigações científicas e estudos científicos que se têm comprovado que ao fim de 72 horas, 6 horas é quando se conseguem restabelecer quase todos os parâmetros normais pré-jogo. Ou seja, ao fim desse tempo, nem sempre, mas é um número assim já mais formalizado, vá lá, porque, de forma geral, é quando daquilo que se tem visto e que a ciência tem dito, é que ao fim dessas 72 horas é quando todos os parâmetros antes de um jogo, ou seja, toda a agressão que foi feita no jogo, volta a estar em níveis outra vez mais equilibrados, mais normais. Então é uma referência basicamente agora, nós aqui em Inglaterra muitas vezes não conseguimos chegar a essas 72 horas e tentamos otimizar, lá está, toda a recuperação, tudo que podemos fazer para recuperar o jogador, porque às vezes temos jogos de 48 horas depois, este ano chegámos a ter jogos, nem chegava a ter 48 horas de recuperação. Entre o Liverpool e o Manchester City tivemos menos de 46 horas. A Inglaterra é uma maluqueira. Olha, tu como é que, quando soubeste quando te convidaram para ir para a Premiership, tu ainda foste na Premiership, não foi? Não foi na altura da... Sim. O que é que passa pela cabeça? Pá, aqueles gajos jogam 70 vezes por ano, aquilo é uma maluqueira. Não, eu nem, na altura quando surgiu a possibilidade, eu estava nos Emirados, estava na Arábia Saudita, não, estava nos Emirados e a possibilidade de voltar à Europa para mim era ótimo. Eu estava mais perto da minha família, não sei o quê. Depois, claro, é inevitável. O campeonato inglês, se fosse Primeira Liga, se fosse Segunda Liga, sempre foi uma ambição, não é? E a malta diz que a segunda liga inglesa é a segunda melhor liga da Europa. E eu já tinha alguns amigos que tinham trabalhado estavam a trabalhar na altura lá e falavam muito da Premiership e realmente é um campeonato muito, muito especial. Se me disseres que gostavas de voltar lá, se pudesse, não voltava. Só por uma razão, porque é tão bonito como estressante. É um campeonato muito desgastante e é sempre a andar, não para e depois essa é a parte gira,
que é quando tu estás a competir e na altura nós estávamos lá, pronto, nós a partir de outubro, novembro, já estávamos em primeiro lugar, tu vais ali em primeiro lugar e depois tu dizes, está aqui o que está em segundo, ganhámos aqui uma vantagem para eles, mas depois o que está em segundo cai, vem o terceiro passa para segundo, e depois cai o terceiro, e depois vem o quarto, vem para segundo, e depois vem o quinto, vem para segundo, vem o sexto, vem para segundo. Parece que parece que estás eu às vezes digo, parece que estás a fugir na selva, o leão vem sempre atrás de ti, não é um leão que diga, não é um leão, são vários leões, porque aquele leão cansa-se, cai, mas depois vem outro. Então essa tensão permanente, tu dizes, os gajos estão a cair e tu continuas, mas depois vem outro. Cheguei ao fim dessa época, quando entrei de férias, uma semana depois, senti mesmo estava muito desgastado mesmo. Foi uma liga mas foi uma experiência inacreditável. Aprendi imenso e deu-nos uma base brutal. O Mr. Carvalhal dizia que na Premiership a diferença, perguntava-me a diferença entre a Primeira Liga Portuguesa e a Premiership, e ele dizia que a Premiership a diferença é que 22 equipas lutavam pelo título. É inacreditável. Pelo menos, eu não sei se 22 equipas, mas sabes, pelo menos quando começa o campeonato, há 15 que pensam em subir à Premier League. Brutal. Então, é inacreditável. Olha, e agora, por causa disso que tu explicaste agora, para um tipo que está a trabalhar em recuperação, que está a trabalhar em componente física, aquilo é um doutoramento, não é? Sim, tens que te... isto é... se tu chegas a um sítio e pensas, eu vou fazer isto é como eu penso e como eu faço as coisas, acho que é meio caminho andado para as coisas não decorrerem bem. Agora, se tu chegares e vires a realidade e começares a adaptar e continuares a estudar, continuares a querer saber mais e continuares a querer procurar mais e adaptar-te e tentar superar, não é só adaptar, porque senão estás sempre atrás, vais sempre atrás, estás sempre a tentar adaptar, estás sempre à espera que aconteça alguma coisa para te adaptares, também tentares cada vez mais ir antecipar-te e preparar-te para o que é que está a acontecer. Isso deu uma bagagem espetacular para mim. O Wolverhampton é hoje conhecido, e eu não estou a exagerar, não é? Portanto, acho que tu sabes melhor do que eu, é case study do ponto de vista de trabalho físico. Isso é a tua bola de ouro? Não posso dizer que é a minha bola de ouro, mas acho que é uma bola de ouro da qual eu faço parte. Claro, acho claro. É assim, porque é impossível tu conseguires fazer um trabalho muito bom sozinho. É uma equipa, somos uma equipa técnica e, é claro, há pessoas que são responsáveis por esta área, como eu já te falei há pouco, o António, claro, que é o físico principal. Temos uma relação ótima e a trabalhar, acho que conseguimos, a nível de trabalho de prevenção e de manutenção dos atletas o mais saudáveis possíveis para estarem aptos para competir, juntamente com o departamento médico. É impossível também não ter, se não houver esta simbiose entre a parte do treino e o departamento médico, todas as pessoas que te ajudam no departamento médico, é quase impossível ter resultados. E sem tirar, claro, não posso, completamente impossível, se o treinador também não acreditar e não tiver no mesmo barco, as coisas não funcionam. Tu podes ter os teus melhores ideais, as tuas melhores ideias, achares que são as melhores para a prevenção de lesões e para optimizar o rendimento. Se o treinador achar que o caminho é o outro, é por ali, as coisas depois é mais difícil correrem mal. Quando há uma adaptação dos dois lados, as coisas têm tudo para correr muito melhor. Isso é um ponto interessante. Para alguém que trabalha na tua área, e atenção, fazer aqui um à parte, eu falo com o João e eu para mim, eu estou a falar do trabalho da equipa toda que trabalhas, não é? Porque isto não é, como eu digo na brincadeira, individuais só o Ronaldo e o Messi, o resto é tudo em equipa, não é? Eu digo isso às minhas equipas toda a hora, pá, malta, isto individuais só o Ronaldo e o Messi, o resto tem que ser em equipa, pá, não há outra forma. Mas o tipo de jogo e a ideia de jogo, o modelo, os objetivos do Mister, nesse caso do Mister Nuno Espírito Santo, pá, ganda craque, só para ficar aí claro,
como pessoa, sempre achei que era um exemplo para o futebol. Portanto, quando estiveres com ele, diz que o Rui manda um grande abraço. Faz diferença na forma como tu planeias o teu trabalho, como planeias a recuperação, como planeias como trabalhas na otimização, a forma como a tua equipa joga, se é uma equipa mais física, se é uma equipa mais tática, se é um modelo mais rock and roll, se é um modelo mais defensivo, tudo isto faz diferença na forma como planeias o trabalho? Tens que ter sempre em conta a maneira que a demanda fisiológica do teu tipo de jogo, aquilo que o jogador vai repercutir em campo, tem que estar preparado para tal, e tu tens que adaptar isso. Se for uma equipa que corre muito, tem muita distância, alta intensidade, tens que preparar os jogadores para correrem muita distância, alta intensidade. Se for uma equipa que tem muitas acelerações, muitas desacelerações, muitas pressões, tens que preparar. E o teu trabalho, isso, sem dúvida, não podes ter uma equipa a querer jogar de uma maneira e prepará-la de uma maneira completamente oposta, os resultados não vão sair, não vão surgir. Tens de te adaptar o melhor que puderes. Eu vou contar aqui uma história. Sabes, quando eu comecei a ser um apaixonado por esta componente física por causa do Rui Faria. Não pelo Rui Faria, pelo trabalho técnico, porque eu não conheço o trabalho técnico, mas porque quando vi o Inter de Milão, Barcelona, segunda mão, ainda falava com o Luís Freitas Lobo há uns tempos, segunda mão do Inter Barcelona, do Barcelona Inter, desculpa, quando o Inter fica sem o Tiago Mota e depois tem que jogar 80 minutos fechado atrás e vês o Eto'o a fechar na linha e a correr feito um maluco. Uhum. E eu comecei a achar isto um espetáculo, porque aquilo não pode ser por acaso, não é? E portanto, depois tu vais, obviamente já conheci o trabalho do Rui Faria antes, vocês preparam muito, fazem trabalho, tu e a equipa com quem trabalhas, fazem muito trabalho específico para este tipo de coisa. Pá, se por acaso estamos a jogar com 10 e a malta tem que correr 3 km mais, como é que trabalhamos isto? Vais jogar, por exemplo, uma meia final da taça, ou vais jogar um jogo mata-mata que podes ter que jogar um prolongamento. Como é que tu fazes durante a semana o trabalho a equipa faz um trabalho mais adequado do ponto de vista físico para o jogo, para aquele tipo de jogo? Vai ser um jogo mais físico, um jogo mais tático. Como é que isso é trabalhar? É assim, Rui, eu acho que o jogador, se estiver bem preparado de uma forma geral, o jogador vai estar preparado para fazer pode estar preparado para fazer esse extra que lhe é pedido em determinado jogo. Tu não, às vezes, imagina, tu vens de um jogo, tens um jogo um fim de semana, no sábado, e no jogo a seguir vais ter um jogo contra uma final, ou tens um determinado outro jogo, mas com características de competição um bocadinho mais diferentes, ou podes ir a um prolongamento, ou uma coisa qualquer. Tu na semana que saíste de um jogo, se começas a pensar, epá, eu tenho que prepará-los para se calhar fazerem 120 minutos, ou então vou dar-lhes mais carga para eles estarem preparados, pode ser exatamente o contrário. Tu vais achar que vais estar a prepará-los mais e só estás a desgastá-los mais para o jogo, e chegam ao jogo e ainda estão mais cansados, ou ainda lhe vais custar mais. Agora, se durante toda a época, depois preparando a maneira como tu treinas, a maneira como tu olhas para tudo que vem à tua frente, de uma forma geral, o jogador pode estar preparado para essas circunstâncias. Agora, só num dia ou numa semana prepará-lo para determinado evento, acho muito difícil fazer assim uma coisa assim. Acho que podes preparar a equipa de uma forma estratégica, se tiveres que jogar com 10, agora só fisicamente, este jogo vamos jogar com 10, se acontecer jogar com 10 ou vamos preparar a equipa só fisicamente para isso, não costuma acontecer. Nós, por exemplo, assim, também digo que na realidade tenho vivido agora, porque temos tantos jogos, tu não tens assim tanto tempo para preparar tanto um jogo para determinadas condições, quer dizer, os próprios jogos é que vão dando um bocadinho a tua condição, não é? Jogas tanto que é praticamente jogar e recuperar nesta realidade. Se tiveres mais tempo, se tiveres mais semanas de competição, mais intervalos, aí se calhar sim, se calhar este jogo, se tiver 2 semanas, este jogo se calhar pode ir a prolongamento, ou pode não sei o quê, se calhar vamos jogar mais minutos, então aí tens mais tempo, e já faz mais sentido se calhar aumentares um bocado as cargas na semana antes e tentar chegar aí um bocadinho mais otimizado também para essa situação. O trabalho, eu lembro quando o Mr. Jorge Jesus, não me lembro qual é que é o ano que ele está no Sporting, em que ele falava constantemente do facto de nós não treinamos, nós só recuperamos. Nós esses dias não estamos a treinar, nós só estamos a recuperar. Isso significa o quê?
significa que o trabalho naqueles 3 a 4 dias, porque estás a jogar quase 48, 72 horas, é muito o teu trabalho, é muito o trabalho da equipa que tu trabalhas e é muito menos o trabalho do Nuno? Sim, sem dúvida. O trabalho depois de campo fica é muito reduzido, é muito curto, porque não há espaço fisiológico para o jogador poder levar estímulos, porque depois não o deixam recuperar suficientemente para estar pronto para competir novamente. E eu lembro-me de às vezes ter, agora não, mas noutras épocas anteriores, quando eu era preparador físico principal, ter algumas discussões saudáveis, não é? Porque tens opiniões e os treinadores dizem, mas ó João, eu tenho que preparar o jogo, e assim, pá, eu não fui eu que fiz o calendário, eu não tenho culpa, o jogador tem que recuperar. Faltam 2 dias ou faltam um dia para competir, mas eu tenho que vê-los, tenho que sentir a jogar, eles têm que jogar, eu tenho que preparar o jogo. Temos que ter paciência, temos que ter capacidade para aceitar que estas são as condições em que estamos, temos jogo daqui a um dia, jogámos há um dia atrás, e pronto, havia assim um bocadinho às vezes o treinador sente aquela necessidade de preparar o jogo, tem mais uma competição, temos que ganhar. Exatamente, quer ver a equipa, quer sentir, quer mudar um ou 2 jogadores, quer ver como é que eles estão. Precisa de campo, não é? Precisa de campo. Exatamente, essa sensação. E depois tu do outro lado sabes, se eles vão para lá, fazem um bocado mais, chegam ao dia do jogo, depois não andam. Depois, não andam. Portanto, tu és preso por ter câmbio e preso por não ter. É um bocado por aí. Olha, o teu trabalho, tu achas que as gerações do futebol... Eu se calhar agora vou ser um bocado injusto, porque eu também não conheço, mas eu lembro-me quando ouço o Carlos Manuel a falar, ainda Carlos Manuel, grande abraço para o Carlos Manuel. O Carlos Manuel o Carlos Manuel é daqueles tipos que eu consigo passar horas a ouvir, o Carlos Manuel, o Tony, aquela malta do futebol. Mas eles falam muito do trabalho e a ideia que eu tenho é que eles naquele tempo era muito físico, não é? Havia muito carga. Para a época era correr para a praia, correr para as dunas e não sei o quê. Esta mentalidade mudou muito, não é? Hoje aquele treinador que tu falavas há bocado puxava por ti que precisava de campo, mas os treinadores já percebem que o teu trabalho é muitas vezes mais importante do que o trabalho de campo, porque se o jogador está cansado ou está fisicamente desgastado, vai rasgar, vai ficar fora, não vais fazer aquele, não vais ter intensidade. Isso é muito mais aceito e compreendido a todos os níveis, não é? Sem dúvida. E essa área, essa parte que tu referias há pouco das cargas e do correr para a praia, não sei, eu não tenho nada contra isso, mas acho que aí nesse aspecto, acho que a equipa, o Mourinho e o Faria tiveram um papel fundamental para o mundo inteiro. Acho que eles revolucionaram um bocadinho o que é a preparação física, que eles não defendem a preparação física, não gostam da preparação física, mas chamem-lhe o que quiserem. Revolucionaram essa preparação para jogar futebol e onde se começou a fazer o chamado mais treino com bola, não é? Treino físico com bola, uns chamam de treino físico com bola, outros chamam de trabalho tático, onde tem componentes físicas e depois já entramos numa guerra de terminologias que não leva assim a lado nenhum, mas que, pronto, para as pessoas se entenderem um bocadinho melhor, eu acho que eles foram cruciais nesse aspecto e ainda bem porque começou-se a fazer, acho que os jogadores gostam de jogar futebol e se conseguires prepará-los a jogar futebol, acho que é melhor do que fazê-los coisas que eles não se identificam, que não gostam tanto. Mesmo motivacionalmente, não é? Se um treinador me manda correr, nas camadas, quando eu jogava naquelas equipas pequenas do Norte, agora vamos correr à volta do campo 15 minutos, 40 minutos. Eu quero jogar a bola. Se estiveres a jogar futebol 15 minutos, nem dás pelo tempo a passar, não é? Sim. Eu costumo correr, eu faço jogging, né? E vou correr tipo 10 km e vou a cada minuto que passa, vou a perguntar, mas Rui, mas porquê é que estás a fazer isto? Vai para casa, vai sentar no sofá. Mas estou a jogar a bola 3 horas e... Tranquilo, é um bocado psicológico, não é? Olha, tu a seguir ganhas a Premiership, vais para a Premier League, como é que é isso? Isso para alguém que está a trabalhar com físico e com jogadores que a Premier League, a Champions, tu não jogavas Champions, mas jogavas a Premier League, que é quase a mesma coisa, jogar toda a hora, e taça de Inglaterra, e taça... Sim. Em termos de dinâmica não mudou assim muita coisa, realmente é mais o
muda a qualidade. É muito, não é? É muita qualidade, todas as equipas têm muita qualidade, têm jogadores com muita qualidade, e eu trabalhei também com um treinador inglês que é o Paul Simpson, que foi campeão do sub-20 inglês, e ele dizia uma coisa, que também foi treinador na Premiership e foi treinador adjunto também na Premier League. Ele dizia: tu na Premier League, quando tiveres uma oportunidade, tens que marcar. É isso. E é que faz a grande diferença. As grandes equipas às vezes vão lá uma ou duas vezes e fazem 2 golos, e as equipas às vezes temos que ir lá 7, 8, 9, 10 vezes para conseguir fazer 1 ou 2 golos. Olha, e o estádio? Os estádios, isto é uma coisa. Isso é inacreditável. Estás desde já convidado para ir ver um jogo quando quiseres, Rui. Epá, já valeu a pena fazer esse projeto. Pô, se alguém me tinha dito isso antes. Desde já convidado. Olha, nunca vi um jogo da Premier League ao vivo. Então estás desde já convidado. É oficial, o Rui. A malta do João está a oferecer, portanto não se esqueçam disso. Não, é um ambiente inacreditável. E desde os jogos da Premiership, estádio cheio, todos os jogos contra qualquer adversário, é um ambiente inacreditável. Aqui em Inglaterra vive-se o futebol de uma maneira muito especial, e isso é uma oportunidade incrível. Tu vais aos jogos da League One, League Two, e os estádios estão sempre cheios. É incrível. É uma paixão pelo jogo, pelo desporto. É contagiante mesmo. Eu vi uma imagem tua, já não sei se foi nas tuas redes sociais, foi quando estava a pesquisar, quando tu estás a celebrar, é com o Hélder Costa, acho eu, e estás a celebrar, eu imagino que há de ter sido uma vitória, ou ter sido a subida, não sei. Tu não estando a jogar, não sendo o treinador principal, tu sentes exatamente a mesma coisa, não é? Aquilo é tudo adrenalina ao máximo. Os jogadores, aquilo é tudo meio... Eu sou, nesse aspecto, sou um bocadinho descontrolado. Vibro muito e acho que todos nós que estamos ali, quando estamos ali a sentir na pele aquele trabalho, aquela tensão de teres que ganhar todos os dias, quando as coisas correm bem, é uma sensação. E mesmo durante o jogo, eu estava a dizer há pouco, logo quando começámos a conversa, eu estava-te a dizer que às vezes estou a olhar para o jogo e depois perco, mas às vezes tipo a adrenalina quando marcamos um golo, aquela coisa de celebrar, não sei o que, às vezes nem sei como é que foi o golo, já não me lembro, tipo aqueles segundos ali a seguir, já me esqueci, aquela adrenalina dispara de tal maneira, aquela euforia, que agora com o VAR as coisas complicaram um bocadinho, uma pessoa... Eu percebo o VAR, mas eu chatice. Uma pessoa festeja, passado um bocado ficas amoado porque tiraram-te o golo. É sim, mas eu passei a ser religioso com o VAR, só para a malta saber, eu não era religioso, mas eu cada vez que marca um golo ao Sporting eu vou rezar, pá, meta o VAR, meu, VAR, cancela-me isto, o VAR cancela-me isto. Tens sempre uma esperançazinha que possa ser cancelado agora. Ali, aqueles 30 segundos é para o VAR, meu, agora é que tu ajudavas ao VAR. Olha, tu quando começas a trabalhar com esta malta, pá, o Wolverhampton eu vou só referir alguns para não parecer mala. O Patrício, o Moutinho, o Jiménez, aquilo é tudo malta que joga muito à bola, não é? É verdade, jogam muito à bola. O é, tu vais para as peladinhas também? Ou ficas quieto para não te chatear? Não, para as peladinhas não vou, mas eu gosto de desafiá-los. Nós, por exemplo, temos jogos que fazemos no ginásio com bolas, temos lá tipo, umas paredes de fute ténis e os jogadores adoram jogar aquilo, e eu pico-me com eles todos, mesmo que sabendo que não ganho, digo-lhe que desafios a todos. E eles é assim, às vezes posso ganhar um jogo, para mim já está a época feita. Eles podem ganhar 20. Eles podem ganhar 20 ou 30 jogos seguidos, mas eu se ganhar um jogo, para mim a época já está feita. Eu já fiz a minha parte. E então levo o ano todo a desafiá-los e dizer que rebento com eles. Às vezes não rebentando, mas depois se ganho uma vez tem que levar comigo até ao final da época. Olha, João, eu não sei o que é que tu achas, mas eu aquilo que eu sinto mais falta de... Eu jogava a um nível relativamente baixo, mas sinto falta... o balneário é isto, não é? É o espírito que tu crias entre os jogadores, entre as equipas, é o companheirismo, é o dia-a-dia, é porque é pressão para todos, é as vitórias para todos, as derrotas para todos. É isso que te faz acordar de manhã
e gostar de trabalhar e sentir-te excitado com o que fazes? Este grupo, esta equipa técnica e este grupo de jogadores, este grupo Wolverhampton é especial nisso. E acho que os resultados também têm de mostrar isso. Esta simbiose, esta sinergia, esta amizade, companheirismo, respeito pelo trabalho e pelo compromisso são espetaculares. E para mim, pode trabalhar todos os dias de manhã, vou para o ginásio, trabalho com os jogadores todos os dias de manhã no ginásio e chegar lá com boa energia também para transmitir energia para mais um dia de trabalho é sem dúvida gratificante e nesse aspecto temos um grupo fantástico que ajuda muito a que isso tudo flua de uma maneira muito mais especial. E quando é que tu te esticas? Quando é que ele de manhã diz, pô, Motinho, aquela bola tem que entrar na linha, man. Tu porquê que vais rodar e passar para trás? Esse era o meu problema, pá. Eu começava logo a dizer ao Motinho, tens que meter na linha, mas porquê que vais rodar e passar para trás? Mas taca, quando é que tu te esticas? E começas a dizer que ligar a bola. Não, isso é assim com eles, em coisas demasiado individuais e técnicas, normalmente não gosto de meter muito, porque pronto, respeito, e aí também aquela questão que falava há um bocadinho dos egos, aí acho que não faz sentido. Agora, em jeito de gozo, se for um remate que saiu para a terceira anel, aí tem que, no dia a seguir de manhã, quando chegar ao ginásio, diga sempre, pá, quase que batis na minha janela, uma coisa assim. Pá, fui à procura do teu pé que o perdeste no estádio. Isso às vezes tem que sair, depois dessas tem que sair, entre os jogadores, e entre nós às vezes há umas piadas assim, sem dúvida, faz parte. Olha, quem são e não precisas responder porque eu sei que às vezes é difícil, mas quem são os jogadores que mais te impressionaram, tanto tu a trabalhar como tu a vês ao vivo, do ponto de vista físico, do ponto de vista de intensidade, aqueles que tu dizes, pá, este gajo deve ser um tipo brutal para trabalhar? Quem são aqueles 2 ou 3 jogadores que tu dizes? Mas de outras equipas, tu dizes, ou tipo... É mais fácil se calhar das outras, porque das tuas eu não te quero pôr aí a nomear jogadores. Não, acho que não. Há um jogador que me impressiona pelas capacidades físicas, que é da minha equipa, que é o Adama Traoré, que do Barcelona, não é? Sim, que é um jogador dificilmente ir encontrar alguém com as características deles, e isto é reconhecido por toda a gente, não é só por mim, não é uma coisa que está à vista de todos, a potência que ele tem é uma coisa incrível, não é? Inacreditável. Mas de ver, quando estás a ver o jogo, pá, este gajo, porra, mano, cada um bicho do cara, até tens assim algum, 2 ou 3 que fazem aquela, pá, gostava de trabalhar com este gajo. Deve ser, olha, estás-me a apanhar assim um bocadinho de surpresa nesse sentido, não estou a ver, não tenho assim... Tipo Daniel já devo ter dito de certeza a algum jogador que eu... O Ronaldo, sem dúvida, gostava de experienciar e vivenciar um bocadinho mais de perto a maneira como aquilo que se vê nas entrevistas que ele diz e que a malta diz dele e sem dúvida parece ser uma pessoa especial nesse sentido. Olha, e tu? Tu agora trabalhas como na equipa técnica do Nuno. Pá, eu pegando aquilo, o exemplo falava tal bocado do Rui Faria, tens aspirações de crescer, chegar a treinador principal, gostavas, não tens interesse nenhum, gostas do que fazes? O que é que vês no futuro? Eu aí tenho muito claro na minha cabeça as minhas limitações, e acho que apesar de gostar muito de futebol e andar alguns anos no futebol e ter a capacidade de já entender algumas coisas do próprio jogo, tenho a perfeita noção que não vou ser nunca um treinador de futebol, treinador principal, e nem sequer e basta ver no meu dia-a-dia o meu foco. Eu passo os dias a ler livros e a estudar coisas sobre preparação física e a fazer formações online, e agora estou a fazer mais, por exemplo, a esta altura que estamos aqui isolados, e a fazer mais um curso online, e é tudo. Eu tento relaxar por um lado e assim me distraio, já estou outra vez no mesmo ponto, já estou outra vez para norte. Neste caso o norte é a preparação física. Eu digo às vezes que eu encomendo livros, coisas que não têm nada a ver com esta área, começo a ler o livro e depois dou por mim, já abandonei o livro outra vez, assim, mas o que é que se passa? Já estou a ler coisas outra vez da minha área, então acho que não vale a pena inventar muito. Não vale a pena inventar muito, acho que é manter a linha, é ir por aqui e tentar ser o melhor que puder e continuar a crescer, que
por enquanto tenho essa sede ainda de saber, e quanto mais formações faço e mais coisas tento saber, mais sei que menos sei e que ainda mais quero saber. Claro. Então isso tem sido a minha, sei lá, a minha ferramenta e o meu drive para continuar a ter bons resultados e melhores resultados, e acho que é sempre possível fazer melhor. Olha, fazer aqui uma à parte, porque agora falaste disso, eu lembrei-me. Como é que é a malta? Eu acho que há malta curiosa. Eu estou curioso, apesar de ter nada a ler um bocado sobre isso, mas como é que é esta coisa agora do trabalho remoto para os jogadores? É que o meu trabalho remoto, eu como trabalho em tecnologia, aquilo não sabe, aquilo é irrelevante, mas para os jogadores aquilo não é virtual, aquilo é físico. Como é que tu fazes este trabalho? Não, isto é um trabalho também feito por equipa. Para nós, este trabalho não difere, assim, não é muito diferente daquilo que nós já planeávamos quando é o fim da época. Ou seja, nós entregamos planos aos jogadores, temos algumas maneiras também, entregamos nós damos relógios aos jogadores com treinos já incluídos, onde lhes é prescrito treinos e depois também recolhemos os dados, os relógios também nos dão os dados do trabalho que eles fazem, de corridas e não sei o quê, então temos já as coisas mais ou menos monitorizadas, temos planos de trabalho de força para cada dia, temos um mapa do que é que queremos que eles façam durante o tempo que estão parados e vamos falando com eles, controlando os pesos, estamos sempre disponíveis para quando houver alguma dúvida e vamos... para nós este período não foi uma coisa totalmente, não fomos apanhados de surpresa, porque já preparamos assim normalmente as nossas off-seasons, quando acaba a época, e talvez agora um bocadinho mais intenso, porque como não sabemos ainda muito bem quando é que vamos voltar, enquanto, por exemplo, num off-season podes dar algum tempo mais de pausa, mais descanso, agora o objetivo não é esse, o objetivo é mantê-los ainda no topo, não é? No topo não é a mesma coisa, porque o estímulo nunca é igual, mas menos que as perdas não sejam tão grandes. Boa. Tu sentes que do ponto de vista profissional vai chegar mais acima do que estás hoje? Porque chegar à Premier League é um topo. Eu sei que o Wolverhampton não ganhou a Champions, mas é fácil para ti manter-te motivado para o próximo objetivo, porque chegaste, és novo, né? Tens 36 ou 37, não é? 36, portanto és novo, estás num clube que está na moda, uma equipa técnica fantástica, uma liga fantástica. Como é que te motivas para daqui a, sei lá, como eu digo na brincadeira, como é que um gajo se motiva para chegar à reforma aos 63, aos 67? Ainda são mais de 30 anos, como é que é? Tu tens sempre a ambição de ir para um clube maior, jogar ligas quer dizer, provas maiores. Tu quando entras aqui, a ambição está cá, é querer sempre mais, vais querer sempre melhor, é trabalhar com os melhores jogadores, trabalhar com as melhores equipas, e quando lá chegares, se chegares, é ver como é que as coisas correm, naturalmente. Não tenho assim uma previsão longo prazo. Tenho ambição momentânea, quero fazer tudo o que puder para ser melhor, é viver uma coisa de cada vez, é dia após dia, tentar ser melhor cada dia e ver o que é que as coisas, o que é que se proporciona. Olha, e os alongamentos, meu? Aquilo é uma seca. Porquê que um gajo tem que alongar? Nós não alongamos muito. Rio, vamos alongar. Isso é para o eu quero ir para casa. O que é que o alongamento é bom? Olha, é uma boa questão. Sabes que há muita gente que defende que o alongamento é bom e há muita gente que defende que o alongamento não serve para nada. É isso. Explica lá então, que é para eu parar de alongar. Nós não pronto, fazemos alguns alongamentos, mas é uma coisa... já está um bocadinho mais... Faz parte mais de uma fase final de treino, de regresso à calma, de repousar e metemos uns alongamentos no meio, mas não é uma coisa que... Eu pessoalmente não sou um grande defensor, acho que não tem grandes benefícios para o rendimento da minha experiência, daquilo que tenho feito. Trabalhei em muitas equipas onde nem sequer fazia alongamentos, fazia talvez um bocadinho no dia da recuperação, porque efetivamente os jogadores depois de fazer alongamento às vezes o jogador sente-se bem e é mais por essa componente. Agora a nível fisiológico, estrutural, daquilo que tenho, da experiência que tenho tido, não vejo uma necessidade muito grande. Acho que o trabalho de força, isso sim, que eu valorizo e muito,
consigo ter o que se pretende e com aquilo que as pessoas normalmente acham que conseguem com os alongamentos. Alongamentos de forma passiva, alongamento estático, alongamentos ativos que eu acho que são importantes. Eu o alongamento ativo, só para te explicar aqui, não sei, o alongamento ativo são movimentos mais balísticos, movimentos mais de trabalhar amplitude de movimento de forma dinâmica, que só aquela coisa de estar sentado, parar, tentar chegar mais longe, para mim, para o rendimento às vezes até é contraproducente. Engraçado, porque eu durante muitos anos ouvia que o alongamento é importante para a recuperação muscular, para libertar o ácido lático, como é que se chama aquilo, não sei nada disso. E agora diz-me isto, portanto agora está bem, quando chegar à casa de correr vou-me sentar no sofá, olhar para a televisão, que é assim que eu estou confortável. Faz um banho de gelo, se quiseres recuperar mais rápido. Banho de gelo, explica lá isso, ainda bem que falaste sobre isso. O que é isso, pá, do banho de gelo? Aquilo é uma chatice, mas aquilo é porquê? Porque uma chatice é duro, não é fácil, mas... É uma maluqueira, pá. Não, o banho de gelo hoje em dia é uma ferramenta, sem dúvida, que funciona bastante na recuperação, principalmente quando tens alturas muito congestionadas. A ideia é tentar pôr os jogadores em banheiras de água fria, com temperatura entre os 10 e 12 graus, é o aconselhável, e se conseguir ficar 5, 10 minutos, normalmente só a parte do treino inferior, até à cintura, a água, tem benefícios ao nível da recuperação, a própria inflamação da agressão que o jogo traz, consegue ser um bocadinho anulada, assim, e a próxima sensação de frescura nos dias seguintes é maior. Frescura não é só do gelo, da água está fria, frescura no sentido de recuperação. Nos dias seguintes os jogadores sentem-se melhor. João, qual é o momento que mais te marcou no futebol? Não tem que ser no Wolverhampton, não tem que ser contigo. Qual é aquele momento que te arrepia ainda hoje quando pensas nisso? Nós estávamos reunidos num hotel. A subida à Premier foi inacreditável. Nós estávamos, depois, é o que eu te dizia, depois daquela tensão toda, depois aqui nós estávamos num hotel a ver um jogo do acho que era o Brentford, já não lembro contra quem, contra o Fulham. Não sei se era esse, acho que o Brentford contra o Fulham, e nós íamos jogar no dia a seguir, e no dia anterior, se o Brentford empatasse, nós éramos campeões, já tínhamos a subida garantida, não éramos campeões, mas tínhamos a subida garantida. E estávamos a ver o jogo e o Brentford no último minuto marca um gol, empataram e nós, bem, foi uma emoção inacreditável. Estávamos todos juntos só no hotel e esse momento para mim foi, pronto, depois já foi no estádio também, e quando foi, mas aquela primeira, quando tu sabes a notícia ali ao vivo que és tu que vais subir para a Premier, foi um dos momentos mais marcantes. João, grande abraço. Acho que foi uma conversa super bacana, super interessante. Eu aprendi alguma coisa, portanto já não preciso alongar. Mas tens de fazer trabalho de força. Mas tenho que trabalhar de força. Espero que tenhas gostado. Para mim foi um grande prazer. Para mim também, Rui. Obrigadíssimo pelo convite e continuação. Não te esqueças, estás convidado para vir ao Wolverhampton quando quiseres ver um jogo. Está feito. Já podes contar comigo. Quando precisares de alguma coisa, estás à vontade. Grande abraço. Um abraço.